E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos gravar aqui mais um vídeo de filosofia. Eu queria pedir que vocês anotassem aí o resumo de vocês no caderno dessa aula e fotografasse e mandasse de volta no Classroom para a gente computar aí os pontos da atividade. Beleza? Então assim, na aula passada a gente falava sobre Aristóteles, né? Sobre a sua filosofia, e eu citei a amizade dele com o príncipe, o jovem príncipe Alexandre, que vai se tornar um imperador, né? Conhecido como Alexandre o Grande. Então, nessa imagem aqui nós temos os dois, Aristóteles ia até a Macedônia para dar aula a Alexandre, certo? Futuramente rei. E nessa imagem aqui é a mais antiga que nós temos conhecimento de Alexandre. Ele tinha uma estatura baixa, era pequenininho, mas ele conquistou um império, né, num período que nós vamos chamar de helenismo. O helenismo, né, ou seja, essa dominação dos macedônios, aqui é a Grécia, aqui é a Macedônia, o exército dele vai se espalhar por toda a região aqui, chegando aqui pela Índia, descendo aqui pela África, né? Uma parte aqui da Arábia. Então, assim, esse período é de dominação dos macedônios, certo? Vai durar mais ou menos de 323 a.C., né? Até o ano 30 a.C., pertinho aí do nascimento de Jesus, certo? Então, esse, essa área do mapa aqui pintada de verde vai ficar impregnada da cultura grega, certo? Essa região todinha aqui por onde a rota do exército dele passou, a filosofia vai também passar a ser conhecida nessas regiões, certo? As tropas de Alexandre o Grande, quando descobriam, por exemplo, nessa região animais diferentes, plantas diferentes, eles mandavam de volta para a Macedônia para que os filósofos de Aristóteles, né, e o próprio Aristóteles, eles estudassem essas novas espécies. Então a gente pode dizer que esse período chamado de helenismo aí, sob dominação, iniciando sob a dominação de Alexandre, trouxe várias contribuições para a própria botânica, para a própria estudo, né, da fauna, da flora nessa época, ok? Então vamos lá. Os filósofos helenistas, eles estavam preocupados com a ética, com as regras da conduta de vida, pela busca da felicidade individual e a imperturbabilidade. O que é imperturbabilidade? Seria buscar um estado de espírito de que nada do que acontecesse na vida pudesse nos perturbar, tirar a nossa paz. Tá certo? Então, o helenismo ele vai ter 5 correntes filosóficas: o estoicismo, o hedonismo, o epicurismo, o cinismo e o ceticismo. Nós vamos tentar estudar todas essas 5 correntes filosóficas e entender uma coisa: como elas aconteceram na véspera, né, do nascimento aí de Jesus. Vou voltar aqui o mapa, né? Bem aqui é a área de Jerusalém, na Judéia e tal. Então essa área aqui, coloca nesse outro mapa aqui, pronto, Jerusalém está exatamente aqui. Essa região aqui foi onde Jesus nasceu, ou seja, a cultura grega estava presente aqui. Então, fatalmente, Jesus ele teve contato com essa cultura grega. Nós podemos dizer, inclusive, que o cristianismo foi muito influenciado pela filosofia por conta desse período chamado helenismo, né? Então, assim, dessas 5 correntes filosóficas que nós estamos falando, o estoicismo, o hedonismo, o cinismo, o ceticismo e o epicurismo, muitas coisas dessas correntes filosóficas o cristianismo vai absorver para sua doutrina. Algumas coisas ele vai rejeitar, mas a gente percebe, né, na doutrina cristã essa influência direta do helenismo, ok? Hoje a gente vai estudar pelo menos uma delas, que é o estoicismo. Tudo bem?
Então, o que foi o estoicismo? Que corrente filosófica foi essa? Vou colocar um texto aqui, a gente vai ler e tentar entender, eu vou explicar, certo? Ele teve Zenão como seu fundador, o nome do fundador do estoicismo foi Zenão, no ano 300 antes de Cristo, certo? E o que é que eles pregavam? Eles pregavam a ataraxia ou a apatia, ou seja, a indiferença em relação a todas as emoções que se alcança pela prática da virtude. Né? Então eles estão em busca dessas virtudes, né? Os estoicos, né, do estoicismo, eles suportavam as adversidades com calma e dignidade, mas também acreditavam que as circunstâncias da vida de um homem podia se degradar a tal ponto, seja devido a uma tragédia pessoal, a uma ruína e a subsequente miséria, seja devido a uma doença dolorosa ou terminal, que um suicídio indolor se tornava a coisa mais racional a fazer. Então, o que é que eu estou querendo dizer aqui? Eles pregavam essa neutralidade, essa apatia, certo? Você tentar manter-se inabalável, que nada abale a sua paz de interior, de espírito. Mas caso acontecesse alguma tragédia, uma desgraça na família, uma doença incurável, ou você está no estado, sei lá, de uma doença em estado terminal sem cura, alguma coisa assim que fosse realmente insuportável para você, ao invés de você perder a sua paz, a melhor coisa a fazer para os estoicos seria o suicídio, certo? Então, continuando aqui, a indiferença, a renúncia, a apatia estoica, né? Essa frase que dá título a esse artigo é de Sêneca, um dos grandes expoentes da filosofia do estoicismo. Ela sintetiza com bastante precisão a proposta fundamental dos estoicos, ou seja, essa neutralidade, essa apatia, certo? Era o que mais importante a pessoa deveria fazer era isso para manter a sua felicidade, né? Essa busca pela felicidade para os estoicos seria manter essa ataraxia, essa neutralidade, né? Esse equilíbrio nas emoções. Caso isso não ocorresse, eles recomendariam suicídio. É lógico que o cristianismo não vai absorver essa ideia do suicídio, ele vai ser contra. Porém, essa coisa da paz interior, né, de você manter assim a sua paz, a sua tranquilidade, vem aí dessas ideias do estoicismo, beleza? Então, até a próxima aula, gente, anotem aí, se cuidem e vamos lá, um abraço.